Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, o seu programa oficial do TCE Ceará. E, Carol, o programa que a gente aprofunda as questões do Tribunal de Contas e hoje não vai ser diferente, né? Vamos falar de um assunto que todo mundo devia escutar, devia ouvir. Que é exatamente sobre a rede cearense de ouvidorias públicas no âmbito do TCE Ceará. A rede TCE Ouve. Nada melhor do que ela, Derlange Maia. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Conexão Cidadão. Você que sabe tudo agora sobre ouvidoria, seja bem-vinda mais uma vez. Antes de você falar sobre a rede, fala pra gente, para que serve a ouvidoria? Muito obrigada pelo convite, adoro estar aqui com vocês. A ouvidoria, ela é esse canal com a sociedade, né? Ela aproxima a administração pública da sociedade. E não é tão somente um canal. A partir dessa oportunidade de ter esse contato com o cidadão, ela faz com que a própria instituição possa conhecer os problemas, conhecer as dificuldades, conhecer onde os serviços ofertados podem ser melhorados. E assim a ouvidoria é um instrumento estratégico para a gestão dentro de uma instituição. Eu gostei dessa palavra que ela falou, viu, Carol? Porque eu tava aqui, eu vou falar essa palavra, mas a Derlange, já veio primeiro. Um setor estratégico, né, Derlange? Isso. A gente até gosta sempre de pontuar que existe a ouvidoria antiga, ultrapassada, em que ela era só esse local de repositório de reclamações, de denúncias, às vezes até fofocas, e ela passa a ser a nova ouvidoria, a ouvidoria atual, ela é esse setor que contribui com a gestão de forma estratégica. E, Derlange, o que é exatamente essa iniciativa da rede TCE Ouve? E qual é o principal objetivo por trás dela? A rede ela surge com a necessidade que a gente percebe de desenvolver ainda mais ouvidorias municipais. Então, a gente tem nos nossos municípios diversas maturidades, né, vamos dizer assim, em relação às ouvidorias. E a gente, na gestão da conselheira Patrícia Saboia, nossa ouvidora, ela teve esse olhar de desenvolver esses municípios que as suas ouvidorias ou não existem ainda, ou ainda são muito pequenininhas, né? E atrelado a isso, a desenvolver as ouvidorias, a gente quer que nos municípios as ouvidorias exerçam também esse papel estratégico, que aprimorem os serviços públicos ofertados pelos seus entes, que contribuam com as políticas públicas e que, de fato, escutem a população, né? Então, a gente fortalece, assim, o controle social. Então, esse é o objetivo da rede, é que o tribunal chega com esse apoio, esse suporte nas ouvidorias municipais. A rede também ela serve também, Derlange, para poder unificar essas dores. Assim, eu estou falando assim com dores, assim, mais com as reclamações da população, né? Que ela chega lá. Seria mais para unificar isso também, ter um trabalho conjunto de todas essas ouvidorias. Aqui está dando certo, a gente faz isso, aqui não está dando, como é que eu faço? É mais ou menos por aí? Veja, o movimento ele nasceu com esse intuito, mas a gente percebe o alcance dele em outros segmentos, como esse, por exemplo. A gente tem hoje já um grupo no WhatsApp com várias ouvidorias, com representantes de ouvidorias municipais, em que isso já acontece, essa troca entre eles, entre o tribunal e eles também. Exposição de boas práticas, então, um já observa como o outro faz e já serve para eles também. Então, o movimento, inclusive o slogan da rede é o movimento que embala o controle social. Esse movimento, sendo gerado, ele traz uma série de coisas boas, né, de boas repercussões positivas para a nossa sociedade. E, Derlange, a gente verificou que foi construída uma norma para explicar como é que vai ser o funcionamento dessa rede. E nesse processo de construção dessa norma foi feita uma auditoria pública. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Até porque, assim, eu estava lá. E eu me lembro na sua apresentação que você falou uma série de ações construídas até chegar, assim, ao momento, gente, vamos lançar essa rede de ouvidorias. Isso. Foi uma audiência pública, né? A gente tem aqui na nossa norma, né, sempre que o tribunal publicar uma instrução normativa, ele deve fazer uma audiência pública para ouvir a sociedade, né, ouvir os jurisdicionados, os interessados no tema. E assim fizemos.
e vieram muitos representantes de ouvidorias municipais, inclusive do Estado também, da União, da OAB, de várias entidades de classe. E foi muito bom porque a gente pôde ouvi-los, né? Eles puderam contribuir conosco para que a gente fizesse um regulamento que, de fato, pudesse ser cumprido, que, de fato, fizesse sentido para eles, e não uma coisa fria, técnica, em que eles ficassem um pouco distantes. Então, a audiência aconteceu, foi muito positiva. E, como você falou, existe uma série de ações dentro dessa rede para que ela de fato aconteça. Vocês vão de convir comigo que desenvolver uma rede de ouvidorias municipais forte e efetiva, que de fato faça o seu papel, não é simples, né? Como eu falei, eu tenho ouvidorias municipais quase que inexistentes e eu tenho outras bem robustas. Então, para isso nós atuamos com contas de governo. Então, a gente tem um item desde o ano passado nas contas de governo relacionado a ouvidorias. Nós fizemos parcerias com a CGE do nosso estado do Ceará, com a CGU, em que a gente fez uma integração aí também, uma parceria forte em relação ao sistema automatizado que vai ser utilizado na rede, que é o Fala BR. Nós fizemos e ainda temos muito o que fazer na parte de capacitação, de fato, de preparar e desenvolver ainda mais os integrantes das ouvidorias municipais, que a gente, tanto com esses parceiros como com o nosso próprio IPC, né, Instituto Plácido Castelo. Então, assim, nós vamos aos municípios, por meio do TCE Educa, fomos ano passado, levamos uma oficina com eles, escutamos, de fato, quais as necessidades deles, e vamos esse ano, tanto no municipal como no regional, e desenvolvemos um portal, que é o portal da rede, que já está, né, disponível, que tem já muitas informações lá, e a gente pretende enriquecer ainda mais, onde tanto as ouvidorias municipais como a sociedade podem fazer uso das informações que tem lá e compreender um pouco melhor, porque nem sempre o cidadão sabe a quem procurar, mas se ele procura o tribunal, a gente consegue disparar para quem de fato consegue resolver o problema. Como você mesmo falou, Derlange, existe a ouvidoria antiga, né? Que só era aquele receptor de coisas, né? Que pode ser reclamação, elogio, mas era um receptor que não fazia nada. Ou então, assim, né? Que não entendia que aquele conjunto de demandas poderiam ser utilizadas como subsídio, né, para outros projetos, iniciativas dentro da própria instituição. Né? Projetos estratégicos também podem surgir a partir da ouvidoria também. Existe um trabalho da ouvidoria para que a população tenha essa outra visão da ouvidoria, para que haja esse acolhimento da população, quando eles chegam, não, cara, vem, mudou, vem, sente aqui, ó, tome um café, diga o que está acontecendo. Existe esse trabalho junto com a rede, com as outras ouvidorias, mesmo aquela que você falou que são incipientes ainda, de ter esse acolhimento para que ela possa mesmo crescer, né? Que ela cresce junto com a população quando procura esse atendimento. Olha, Dimitri, assim, muito legal a sua pergunta. Esse ano nós não tínhamos ainda formalizado a rede, mas nós já ensaiamos, né, algumas trocas por meio do diálogo entre ouvidorias, tribunal e ouvidorias municipais. E nós já colhemos inúmeros e belíssimos resultados. Apenas por esse diálogo, até informal, vamos dizer assim. E a gente observou que, ao longo desse ano, aumentaram muito o número de denúncias, né, comunicações de irregularidade, que a gente chama aqui no tribunal. E a gente observou que, muitas vezes, a pessoa que fazia uma denúncia em relação a um determinado assunto, quando ela recebia a resposta, que muitas vezes era efetiva, né, ela via, de fato, uma mudança lá no seu município em relação àquilo que ela tinha denunciado, ela já denunciava outra coisa depois, né? Então, ainda é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente está iniciando, a gente está construindo isso ainda, mas a gente já percebe mudanças nos números, nas informações, nos dados, e que já nos dá um indicador de que a gente está no rumo certo, está no caminho certo. E que, à medida que a gente for avançando, vamos fazer campanhas de comunicação, vamos divulgar ainda mais isso, para que a sociedade saiba que o Tribunal de Contas pode contar com o Tribunal de Contas, né, para articular sempre que for possível, para, de fato, ajudar no controle social. E com relação aos próximos passos da rede, eu vi que tem a figura do agente de integração. Pode falar um pouquinho sobre isso?
A gente, conhecendo esse cenário de ouvidorias, como a gente tem diversos, né, níveis de maturidade, nós estabelecemos uma figura do agente de integração, que é aquela pessoa que vai ser nomeada pelo gestor máximo, né, o prefeito, por exemplo, e que vai articular, ele vai ser essa ponte, esse canal de comunicação do tribunal com o município. Derlange, mas não é o ouvidor? Então, a gente recomenda, inclusive na própria IN fala, preferencialmente, né, se possível, que seja o próprio ouvidor. Mas como tem realidades diferentes, então a gente deixou livre, né, e mais com uma outra nomenclatura, que é a agente de integração, que é essa pessoa que vai articular internamente para poder responder ao tribunal. Então, essa é a pessoa, né? Essa é a pessoa que nosso ponto de contato para a gente poder viabilizar as comunicações na rede. E aí eles têm um prazo, né? Quando for para responder, quando a gente estiver funcionando já dentro desse formato, eles vão ter, os agentes de integração, 10 dias, prorrogável por mais 10 dias, para encaminhar uma resposta aqui para o tribunal. Derlange, foi uma aula, né? Antes de a gente finalizar, aquela prefeitura que não tem essa ouvidoria assim tão forte, ainda está naquela salinha pequenininha, como é que ela faz para ser grande? O que ela precisa para ser grande? Primeiro, compreender de fato qual é o papel da ouvidoria. A gente começa daí. Se a gente quer iniciar simplesmente colocando uma placa na porta ou assinando algum normativo, uma portaria, a gente já começa errado. E eu acredito que quando a gente começa errado, fica muito mais difícil depois, né? Então, primeiro é entender de fato qual é o papel da ouvidoria, como é que ela pode contribuir com a gestão. A visão da gestão em relação à ouvidoria precisa mudar. Precisa deixar de ser uma coisa desgastante, quando o ouvidor chega, lá vem com aborrecimento, lá vem chatice, e passar a achar bom quando chega uma manifestação da ouvidoria, porque aquilo ali vai contribuir com a sua gestão. Você vai se antecipar aos problemas. Então, à medida que eu compreendo isso, se eu monto uma estrutura mínima ali, com 1 ou 2 pessoas, um telefone, um e-mail, um WhatsApp, que são coisas que a gente tem hoje gratuito, não precisa pagar para isso, né? Então, mesmo sem ter grandes dispêndios financeiros orçamentários, a gente consegue sim colocar uma ouvidoria efetiva, já funcionando, né? E aí, à medida que isso vai ficando conhecido pela sociedade. E no caso dos municípios, é muito importante ir até o cidadão, né? Muitas vezes eles não sabem qual é o papel da ouvidoria, não sabem o que fazer na ouvidoria. Então, muitos municípios têm um trabalho de ouvidoria itinerante. Então, estar atento a essas ações de modo que, de fato, a sociedade possa fazer uso desse instrumento de controle social, que é a ouvidoria. Derlange, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Eu que agradeço, muito obrigada. Conexão Cidadão fica por aqui, espero que você tenha gostado do programa de hoje, essa verdadeira aula sobre o verdadeiro papel, né, Carol, da ouvidoria. Use a ouvidoria da sua cidade, tá? Se você tem sugestão de tema para escutar aqui no Conexão Cidadão, onde é que a pessoa pode escrever um e-mail, Carol? Manda uma mensagem para a gente pelo comunicação@tce.ce.gov.br. Estamos esperando a sua sugestão e a gente se vê na semana que vem. Até a próxima.